A gente estuda para muita coisa na vida, né? A gente estuda para formar, para tirar carteira de motorista, o inglês, tantas coisas, mas a gente não estuda muitas vezes para ser pai e mãe. E a gente tem que se preparar para essa missão, para esse papel tão importante, né? Então, entender os marcos de desenvolvimento, cada fase, porque entendendo a gente tem à mão ferramentas para facilitar aquele processo de construção daquela criança que está se construindo como ser humano. Para mim, criação de filhos é isso, assim, é um legado, é uma marca que eu vou deixar minha para os meus filhos. Eu sou Patrícia Dolabella, sou psicóloga, tenho 3 filhos, a Isadora de 7, o Vitor de 4 e o Bernardo de 2. Sou casada há 12 anos e trabalho há 10 anos com psicologia infantil, com processos educacionais e atualmente com maternidade funcional, que é fornecer às famílias ferramentas práticas para elas viverem um dia a dia mais leve, uma rotina feliz e saudável emocionalmente, tanto para os pais quanto para as crianças. Bom, desde que eu fui mãe, as pessoas que estavam perto de mim e me observavam, as minhas amigas, sempre falaram: olha, você tem um super jeito, sua forma de lidar com seus filhos, eu acho que você deveria compartilhar isso com as pessoas. Mais ou menos há 2 anos eu decidi que eu ia colocar isso como um plano, como uma meta, então eu comecei a escrever coisas aleatórias, coisas assim que tinham a ver com o meu dia a dia, com minha maternidade, meus desafios. E o primeiro passo desse trabalho todo foi a criação do Instagram profissional, né, que é o pat.dolabella, onde eu comecei a compartilhar meu dia a dia, algumas dicas, e foi fluindo, foi dando certo. A gente evoluiu para o blog, que é uma maneira formal de quem se identifica mais com a leitura e de aprofundar também nos assuntos. Então lá também eu disponibilizo muitos conteúdos e ferramentas. E há cerca de alguns meses, quase um ano, eu decidi também expandir para o YouTube, porque eu vejo que tem pessoas que têm mais facilidade dessa informação falada e tem conceitos que são tão profundos que falados ele fica mais acessível e mais fácil da pessoa entender. Foi assim que nasceu, né, nosso trabalho aqui nas redes sociais. Bom, maternidade feliz para mim é ter o seu pote de combustível também preenchido, é você ter tempo de qualidade com seus filhos e ter o pote de amor deles também preenchido. É tanto você ser feliz e não carregar aquele peso, nossa, agora eu tenho filho, agora eu não posso, agora isso. E eu consegui vivenciar tudo isso, todos esses papéis femininos de forma equilibrada e feliz, tanto para quem está comigo quanto para mim também. Maternidade, ela é o lugar da falta, ele é o lugar da incerteza e ela não foi fácil para mim. Então, por conta da minha história, eu sou filha de pais separados, eles se separaram assim na minha início de adolescência. Então, muitas coisas, muitos medos e inseguranças fizeram parte da minha vida. E quando eu fui ser mãe, tudo isso veio à tona, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou saber ser uma boa mãe? Será que o meu casamento tem ferramentas suficientes para cuidar de uma criança emocionalmente, fisicamente? Então, assim, no início, na minha primeira gravidez, eu já comecei a me questionar muito isso. E isso me trouxe para um lugar de muita angústia. Então, com o passar do tempo, eu fui vivendo a experiência, eu fui vendo que muitas coisas eram esses fantasmas que me acompanharam. Mas toda a maternidade, ela tem muito desafio, cada filho é um filho e sobreviver a esse turbulhão de emoções, de não saber, é um trabalho muito difícil. Bom, assim, quando os meus pais se separaram, que não é um momento fácil para ninguém, às vezes a gente comenta muito isso aqui no canal, sobre as sensações que uma criança vivencia quando isso acontece, meu primeiro ideal passou a ser construir uma família consolidada, né? Então, quando os filhos chegam, essa consolidação, ela balança, né? Porque são muitas novidades, como eu falei, muitas incertezas, a gente não sabe lidar da melhor forma. E então eu tinha para mim, sim, que eu queria uma família estruturada e que eu queria dar condições emocionais aos meus filhos
que muitas vezes eu não tive, né? Então eu sempre tive essa meta para mim. Bom, eu quero ser uma referência melhor do que eu tive. Claro, né? Amo os meus pais e eles deram o melhor deles, né? Para criar tanto a mim quanto aos meus irmãos, porque como a gente sempre também fala aqui, a gente não pode dar o que a gente não tem. Mas já que eu tenho essa possibilidade, tanto conhecimento disponível, eu falei, eu quero me mergulhar nesse conhecimento para que eu tenha também ferramentas práticas para eu fazer uma história diferente. Então eu comecei a sonhar em compartilhar com as pessoas essas ferramentas para que todas as pessoas pudessem experimentar uma maternidade mais leve, mais saudável e feliz. Eu acredito que a parceria ela é um pilar da criação de filhos. Não existe criação de filhos sem parceria. Aqui em casa a gente põe muito em prática isso e com 3 crianças, então, bem pequenas e próximas uma da outra, é praticamente impossível. Bom, eu acho que não existe um parâmetro estático do que é ser uma boa mãe, porque as necessidades dos nossos filhos, elas variam, né? Então eu acho assim, ser boa mãe é você estar atento e conhecer o seu filho, é você não se distrair com todas as atividades que estão à volta e ter um olhar para o que ele está te pedindo e demandando naquele tempo. Ser uma boa mãe para mim também é estar feliz comigo mesma, com as coisas que eu quero realizar para mim, para que eu possa transbordar essa felicidade para eles. É passar os princípios que eu acho que são importantes e que quando eu vejo eles fazendo sem eu falar, né? Eu vejo aquele comportamento brotando como uma florzinha, isso para mim é importante, isso me acende assim um sinal de que eu tô no caminho certo. E quando eu vejo eles adquirindo habilidades que eles não tinham antes, eles se desafiando, então eu acho que isso é o resultado de uma construção que a gente vem fazendo junto. E é lógico que toda maternidade, paternidade, acho que uma boa maternidade, ela tem conexão, ela tem carinho, ela tem ouvido, ela tem esses momentos assim de aconchego, mas também de falar firme na hora certa, de pôr os limites de forma clara, mas sobretudo muita conexão, de forma que o meu sonho é que quando eles estiverem adolescentes eu seja a referência, eu seja a melhor amiga, eu seja esse ponto esse porto seguro onde eles vão poder encontrar sempre um abrigo e uma amiga e uma companheira. Olha, eu acho que essa ansiedade na maternidade, ela vai ser presente, assim, ela vai ser, às vezes, até um medo, assim, será que o que eu estou fazendo vai gerar o fruto que eu espero? Mas eu prefiro confiar de que na semente que eu estou plantando. Então, assim, eu acredito nisso, assim, eu vou cuidar da semente hoje, o que eu tenho é o meu presente, eu não tenho o meu futuro. Então, eu vou cuidar ali da minha semente que eu estou plantando e certamente eu vou colher resultado dessa semente. Então, por isso que eu falo muito assim, vamos preocupar com o comportamento hoje, com o grito hoje, com o que eu posso fazer hoje, porque o futuro eu quero prepará-los para que eles tomem as melhores iniciativas e escolhas, né? Mas eu também tenho que trabalhar em mim e entender que as escolhas serão deles, né? Então, claro que isso gera uma ansiedade, uma preocupação, mas eu tento não deixar que essa preocupação me aprisione. Bom, para mães de primeira viagem, acho que às vezes a gente está numa cultura que se preocupa muito assim com o quarto, com a roupa, com o enxoval e na verdade nada disso importa. Quando a gente vira mãe de verdade, tipo uma fraldinha já tá tudo certo, você embrulha o menino tá tudo certo. Então assim, o que eu digo é, invista em você, invista no seu relacionamento a dois, tenha conversa sobre como será, como dividiremos as atividades, como faremos a nossa parceria acontecer. Invistam em entender o desenvolvimento das crianças, a fase do primeiro ano do bebê, que ela é muito difícil, ela é muito exaustiva. Então, o meu conselho é, invista mais em você, no seu conhecimento sobre essa fase que vai vir, do que propriamente dito em coisas materiais.
Eu acho que é muito importante nesse processo da maternidade o autoconhecimento. Isso é uma ferramenta que as pessoas às vezes estão deixando tanto para o lado, a gente vive tanto no piloto automático, que a gente explode hoje, a gente explode amanhã, a gente explode depois de amanhã e a gente não para pensar, né? A gente fica sempre infeliz porque a gente não está sendo o que a gente gostaria de ser, mas a gente não para refletir assim, o que está acontecendo que eu estou repetindo esse comportamento de não ser a mãe que eu quero ser. Então, assim, eu acho que a busca do autoconhecimento, entender o que está acontecendo, por que eu estou agindo dessa forma que eu não gostaria, o que está me levando a isso. E ter sempre esse auto-amor e autoaceitação. Olha, hoje não foi legal, então vou respirar, vou ver o que está acontecendo, o que está fora do lugar, eu estou precisando de descansar, eu estou precisando de fazer algo para me relaxar, que eu gosto, para amanhã eu conseguir começar de novo e de uma forma diferente. A minha principal realização é receber os feedbacks das pessoas que fizeram, estão colocando em prática e já falam assim, nossa, mudou tudo aqui em casa, né? Resolveu algo que, assim, às vezes eu pelejava muito, que o meu menino fazia tal pirraça. Então, assim, isso pra mim não tem salário que pague no mundo. Ver as relações se equilibrando, as mães felizes com os filhos, então esse pra mim é o maior e melhor resultado do meu trabalho. Meu maior sonho com esse canal, com esse trabalho, é ver famílias transformadas, conectadas e filhos emocionalmente saudáveis por aí e pais desenvolvendo sua melhor versão. Você não precisa repetir a mesma história que você viveu ou fazer o oposto dela. É possível você construir também a sua maternidade e paternidade de forma livre de toda a experiência que você já teve. Então eu convido você a caminhar junto comigo nesse desafio de ser cada dia a melhor versão de pai e mãe que a gente possa ser. Vamos junto!